Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui com a gente hoje no culto presencial. É um prazer recebermos todos vocês. Seja bem-vindo você que é a primeira vez que está participando com a gente do culto da Igreja Convida. Boa noite a todos. Esperamos que você hoje possa ter uma experiência com Deus, que você hoje possa ser tremendamente abençoado. Se você não conhece ainda a Igreja Convida, você tem o interesse de conhecer, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de te explicar um pouco sobre a igreja, a visão, nosso propósito, a nossa missão. Se você também tem o interesse de participar de um grupo de célula, entre em contato conosco. A Igreja Convida é uma igreja em células. A nossa visão é participar do mover de Deus que está fazendo através das células. Então, entre em contato conosco. Hoje nós vamos estar começando uma nova série, um estudo de Efésios, que vai ser maravilhoso. Nós convidamos para vocês a participar com a gente hoje, começar hoje e ficar com a gente até o fim. Então, para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Deus Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Nós nos reunimos mais uma vez como igreja, Deus, para louvar-te, porque o Evangelho chegou até nós, não somente em palavra, mas em poder. O Evangelho chegou até nós, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para entender, ó Deus, que sem Ti estamos todos perdidos. Porque somente é o Senhor que pode salvar. Somente o Senhor que pode nos libertar do pecado. Somente o Senhor que pode nos libertar da mentira deste mundo, de todas as mentiras, de todas as armadilhas preparadas pelo diabo. Deus, obrigado por esse Evangelho. Obrigado por esse Evangelho que chegou até nós, nos deu vida e nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia da promessa. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós viemos agora te dar todo o louvor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. Seja louvado, seja abençoado, seja bendito aqui nessa noite. Te amamos, Jesus. Amém, Jesus.
esse lugar. Meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, encher esse lugar. Meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Então vem incendiar meu coração, é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o seu altar. Vem reinar, quero ouvir sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, encher esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, Senhor, como igreja, como uma noiva, como oferta viva nesse altar, oferecendo sacrifícios de louvor, nossa vida em adoração. Oh, vem, Senhor, consumir essa oferta nesse altar. Quero ouvir o som do céu, sua Shekinah vou contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E só como igreja me resta te dar honra, te dar glória, declarar que teu é o poder, pra sempre, amém. Te dou honra, te dou glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder,
Senhor Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória nesse momento. Nós nos voltamos para ti agora, Deus. Nós fechamos todas as caixas da nossa vida que nos chamam nossa atenção, que nos fazem ansiosos ou que nos fazem temer. Nós nesse momento, Jesus, nós queremos olhar para ti, Deus. Nós queremos olhar para o Senhor, um homem que mudou o mundo, um homem que mudou a minha vida, um homem que mudou a minha história, um homem que muda a história dos homens. Nós queremos voltar nossa atenção para ti, Senhor. Nós queremos te conhecer melhor nesta noite. Nós queremos saber quem tu és verdadeiramente, intimamente, Deus. Não como religião, Deus, mas num relacionamento contigo. Nós agora nos abrimos, Deus, e te convidamos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar, vem sobre as pessoas que estão nos ouvindo. Abre agora os céus, derrama o teu Espírito sobre nós. Nós queremos experimentar quem tu és, nós queremos ser transformados pela tua palavra, nós queremos, Deus, caminhar aqui na terra como filhos, herdeiros, teu povo, Deus. Pai, que o Senhor nos dê agora um momento de aprendizado, um momento de transformação, um momento de te conhecer melhor através da tua palavra. Abre os nossos olhos, Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos. Faça, Deus, com que todo o entendimento do Senhor venha sobre nós, que nós possamos entender a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria dar boas-vindas para vocês. Nós vamos falar um pouquinho agora da nossa nova série. Essa série a gente sempre prega aqui com temas, né? A gente fala de temas e o último tema foi o caminho, né? Jesus não é só a porta para a vida, mas Jesus também é o caminho, ou seja, não é só entrar, conhecer, mas é o caminhar com Jesus. E hoje nós vamos começar uma série diferente. Nós vamos começar uma série de um livro bíblico. É interessante porque Deus tocou no meu coração para a gente estudar o livro de Efésios. E assim, um livro tem uma riqueza muito grande. E assim, vai nos forçar a voltar para a palavra de Deus e ler e aprender. E assim, eu já posso dizer para vocês que a experiência comigo, né, que estou pregando essa mensagem, eu tenho estudado já algumas semanas e tenho visto assim a transformação na minha vida. Maravilhosa a transformação da palavra. Então vamos lá. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. No livro de Efésios, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, né? O que é o livro de Efésios, gente? O livro de Efésios é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, um dos livros mais famosos a respeito da eternidade, das coisas espirituais, né? Sobre o reino dos céus, sobre a eternidade. E assim, eu confesso que antes eu tinha... E agora, depois que eu conhecia Jesus, essa revelação de onde buscar, de como buscar, ela tornou clara para mim. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, uma paz enorme no meu coração. E eu queria te chamar para essa aventura, né? É uma aventura histórica. Paulo está nesse momento preso,
ele está preso em Roma em função do testemunho de vida que ele viveu. A sua conversão a Jesus, os judeus não gostaram, e aí entenderam que ele pregava uma mensagem herética, né? Uma mensagem que não era a mensagem do Deus verdadeiro, e aí sim questionaram ele, e ele apelou para Roma como cidadão romano, e foi então dar o seu testemunho, se defender perante o imperador. Nesse momento, então Paulo está na cadeia. É uma cadeia que a gente não sabe muito bem se é uma cadeia domiciliar ou se uma cadeia de fato, né, uma cadeia com todas as limitações. Alguns cristãos, alguns homens de Deus estão ali com ele, e ele vai então escrever a uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Éfeso está alocado hoje na Turquia, então é ali no Mar Mediterrâneo, na Turquia, e fazia parte ali da cultura grega, né? Então Paulo tinha passado em suas viagens missionárias em Éfeso e tinha compartilhado com aquele povo. E é engraçado, gente, que Éfeso tem muito a ver com quem nós somos hoje. Belo Horizonte, por exemplo, né? Éfeso era uma cidade cheia de comércio, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha relevância no mundo atual, naquele mundo, e era uma cidade que tinha um povo que acreditava em vários deuses. Então, se você sair na rua aí, muitas vezes nós, como brasileiros, vamos falar: não, eu sou cristão, não, acredito em Jesus. Mas ao mesmo tempo que a gente acredita em Jesus, eu falo o povo, né, como um todo, a gente vê o cara dando aqueles 3 pulinhos para cair na praia logo no início do ano, a gente vê uma pessoa fazendo uma simpatia, ou a gente vê alguém fazendo uma macumba, um negócio, a gente vê pessoas adorando outros deuses, e assim também era em Éfeso. A Bíblia diz que lá tinha muitos deuses, e muita adoração variada, e todo mundo achava que estava tudo certo. E aí Paulo chega naquela cidade romana e fala de Jesus. Agora você imagina, você falar de Jesus, um homem que veio à terra como homem, gerado por Deus, mas veio de Maria, veio 100% homem, e que na sua essência ele era Deus e era homem, 100%, e viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, para que em um determinado momento, pela vontade de Deus, ele pudesse ser o sacrifício para a redenção de todo o pecado da humanidade. Naquele momento que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estava fazendo um sacrifício, o sangue de Jesus, a vida de Jesus estava sendo derramada para que os pecadores, eu e você, pudéssemos ser redimidos pelo sangue de Jesus. E redimidos, nós pudéssemos chegar ao Pai. Redimido, nós pudéssemos chegar a Deus. Gente, Deus é santo, e perto de Deus não há contato com o pecado, com o impuro, e todos nós aqui pecamos, todos nós aqui estamos distantes da vontade de Deus, mas através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós somos purificados, nós somos redimidos, e nós podemos achegar a Deus sem culpa. Nós podemos achegar a Deus com confiança. Nós podemos achegar a Deus e dizer: Pai, Pai. Né? Então, imagina, talvez essa mensagem não seja nova para você. Talvez essa mensagem do Evangelho, que você é aceito por Deus, que você é amado por Deus, que Deus cuida de você e que Deus quer ter uma eternidade com você, talvez isso não seja novo. Mas para aquele povo de Éfeso, para aquele povo, era uma grande novidade. E era uma grande novidade que ia contra a cultura, contra os princípios daquele povo. Então, houve
um grande reboliço na cidade. Houve reboliços, e é engraçado porque em Éfeso, até hoje, lá se for nas ruínas, tem uma grande arena, assim, um anfiteatro que cabe entre 20 a 40 mil pessoas. Tem gente que fala 12, tem outros que falam 40 mil pessoas. E Paulo foi chamado para falar de Deus lá no anfiteatro, né? Imagina, gente, um lugar maravilhoso, assim, gigante, todo mundo, e eles muito cultos, né? Muito querendo pesquisar com a cultura da Grécia ali, querendo saber o que era, quem que era. E Paulo fala: vocês adoram a vários deuses. Aqui, gente, tinha muito medo envolvido. Eles pagavam muita coisa de dinheiro, eles pagavam muitas oferendas, eles pagavam muita coisa, porque eles tinham medo do futuro, né? Quantos de nós aqui já tivemos medo do futuro, né? Medo de não ser cuidado, medo de não ter o sucesso, medo de não ser quem a gente deve ser, medo de fracassar. Quantos de nós não tivemos medo? E essas pessoas achavam que através de uma adoração, através de uma oferta ali, através de uma coisa ali para aqueles falsos deuses, eles iriam conquistar o favor de Deus. E Paulo está falando: não, gente, não. Você nunca vai conquistar o favor de Deus através de dinheiro, você nunca vai conquistar através de um sacrifício. Deus quer, na verdade, o seu coração. Deus quer que você seja filho dele. Deus quer te adotar como filho. Mas para isso você vai ter que passar pela aceitação de Jesus, o sangue de Deus. O sangue de Deus, o sangue derramado ali na cruz para a remissão do seu pecado, né? Uma pessoa que não tinha pecado precisou morrer para que aqueles que têm pecado não morram, mas tenham a vida eterna. Então Deus morreu por mim. Eu sou pecador, eu não mereço e continuo pecador. Tem muita gente que acha que cristão é santo, que cristão de fato na Bíblia nós somos redimidos, nós somos santos, mas nós continuamos com a nossa carnalidade que está presa a nós. Nosso coração muitas vezes é tendencioso ao mal, mas Deus vem nos dar uma nova identidade. Nós vamos estudar sobre isso no livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro maravilhoso, onde a gente vai aprender, principalmente nos 3 primeiros capítulos, a gente vai aprender sobre essa visão, a salvação de Deus e o que aconteceu no reino espiritual, sobre a nossa identidade. Gente, quantos de vocês aqui têm uma pergunta sobre a sua identidade, né? Quem é você, né? Quem sou eu, né? Eu sou um engenheiro, eu sou um pai de família, eu sou um homem de Deus, quem sou eu, né? E aí, muitas vezes a gente, principalmente quando a gente está jovem, a gente está bem balançado, não sabendo quem nós somos. E aqui nos versículos, nos capítulos 1, 2 e 3, a gente vai aprender quem a gente é, qual o propósito da nossa vida, né? Independente da sua profissão, independente de tudo, a gente vai aprender quem a gente é, a nossa identidade, né? É um livro maravilhoso, E aqui, nós vamos começar no primeiro versículo, gente. Primeiro versículo, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria parar e hoje nós vamos estudar, por incrível que pareça, só esse pedacinho aqui. Hoje a gente vai ver uma pincelada do livro, porque nós vamos ter várias oportunidades para estudar aqui nos próximos cultos. Então, gente, primeiro, eu já expliquei um pouquinho sobre Paulo, mas aqui ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo, né? Quem que é os apóstolos? São os 12 apóstolos, mas Paulo fala: eu fui escolhido fora de tempo. Quem escolheu ele? Jesus, pela vontade de Deus. Então Paulo está falando o seguinte, que dos 12 que vão pegar toda a doutrina. Gente, a Bíblia é a doutrina dos apóstolos. A Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, é a doutrina dos apóstolos. Eles foram escolhidos. A Bíblia diz que eles foram escolhidos para trazer essa revelação. Alguns
trouxeram essa revelação através da vivência, né? Eles experimentaram, eles viram Jesus, eles caminharam com Jesus, eles deram as mãos ali para Jesus, eles dormiram com Jesus no barco, eles enfrentaram as tempestades com Jesus. Gente, quem mais poderia trazer a revelação de Deus e de Jesus? Os apóstolos. Eles têm um chamado, o chamado de trazer essa revelação. E uma vez, a Bíblia diz que uma vez posto essa revelação, essa é um alicerce para a construção de toda a igreja, ou seja, de todo o cristianismo que viria após Jesus. Os apóstolos, então, gente, eles colocaram a fundação. E é possível colocar outra fundação além dessa? A Bíblia diz que não. Os apóstolos definiram a fundação. Ô, gente, isso é muito importante, porque nós costumamos dizer, não, gente, tudo está valendo, tudo é bom, essa fundação, ela muda, o tempo muda, as coisas acontecem, tem muita modernidade por aí, mas a Bíblia fala que não muda, o conceito é eterno. A Bíblia, o Novo Testamento é o nosso fundamento, não muda. O que os apóstolos colocaram, está colocado, do início ao fim. Não há nova revelação quanto à fundação da fé cristã. O que há são as nossas experiências, Deus conosco, e você conhecendo mais de Deus, mas não existe mais, né, essa revelação da fundação do cristianismo, né? Então os apóstolos são essa fundação. E aí ele diz que ele foi colocado nessa posição pela autoridade de Jesus Cristo, né? Quem colocou? Jesus Cristo. Se você conhecer, o Gui pregou, né? A gente nem sabia dessa série. O Gui falou da conversão de Paulo. E quem encontrou com Paulo? Quem escolheu Paulo por um ministério? Jesus. O próprio Jesus o encontrou. Gente, eu conheci Jesus através de algumas experiências milagrosas, né? Estava contando aqui antes do culto. Eu tive uma experiência de cura com meu irmão. E aí aquilo me despertou. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não conheço isso aqui é uma coisa que eu nunca vi. Meu irmão foi curado. E aí eu vou ter que descobrir, eu fui tocado, tem algo diferente. Eu vou conhecer Jesus. Foi uma experiência, depois o conhecimento. Paulo, a mesma coisa, só que ele encontrou com Jesus de cara, face a face. Jesus ressurreto apareceu para ele e o chamou para servir a ele como apóstolo. Então ele é um homem que tem a autoridade de Deus e foi escolhido por Jesus para esta missão. E ele está escrevendo esse livro para quem, gente? Está escrito aqui no versículo 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aí eu te pergunto, quem são esses santos e fiéis que estão em Cristo Jesus e estão em Éfeso? São os cristãos. São aqueles que se renderam a Cristo Jesus. São aqueles que se renderam, que disseram assim, gente, a minha vida não é para ser vivida sozinho. Eu não quero viver aqui. Eu não quero só viver o que eu pego, o que eu toco, os objetivos daqui desse mundo. Eu não quero só viver isso. Isso aqui é pouco. Tem algo eterno, tem algo maior, tem algo que me chama. Eu tenho um desejo pela eternidade dentro do meu coração. Eu quero vivenciar esse desejo. Eu quero vivenciar o que Deus tem para mim. E muitas vezes a gente tem alguns sinais de Deus. E esses sinais nos chamam, a gente converte, a gente entrega a nossa vida para Cristo. E aí a gente torna redimido pelo sangue de Jesus. E aqui a gente fala, por isso que nós somos santos. Não, porque aqui não é um santo, gente. Muitas vezes a gente confunde, até pela nossa cultura, né? Os santos católicos, por exemplo, né? Ou santos, o próprio São Pedro, o apóstolo, São Paulo. Mas a gente não pode confundir. Não é um santo específico, né? Não é um santo da igreja lá, é um santo que foi redimido por Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Santo significa redimido por Jesus, santo pelo lavar do sangue de Jesus.
Então ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Ele poderia aqui falar o seguinte, trocando aqui, ele poderia falar esse versículo, se fosse hoje, falando assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a igreja convida. Ou seja, ele está falando aos santos dessa igreja. Ele está falando aos fiéis, aqueles que permanecem firmes, aqueles que são fé, que têm fé, né? Que andam com Cristo em Belo Horizonte. Então ele está falando a um povo específico. Amém? Ele está falando à igreja. E aí, eu queria fazer um parênteses aqui, para que a gente visse um pouquinho o que ele chama de santos e fiéis. O que ele chama de igreja. Gente, um conceito de igreja, é muito importante a gente ter um conceito verdadeiro de igreja. Antigamente, o conceito meu de igreja era um prédio, onde tinha um volume grande, um prédio grande, onde tinha uma beleza enorme, e ali era um lugar santo, e a gente falava, vamos à casa de Deus, e ali você recebia uma ministração, você recebia ali algumas coisas de Deus, e você voltava, e a igreja é aquilo. Só que a palavra de Deus não diz que igreja é isso. Isso é uma mudança de conceito feito pelo homem, com o tempo. Vocês vão ver aqui que a palavra de Deus diz que a igreja é algo diferente. A igreja é o conjunto dos cristãos. E aí, para que você entenda a profundidade disso, o primeiro versículo que eu queria ler, eu queria parar um pouco para falar um pouco de igreja aqui. E aí você vai ver que eu não estou falando de religião, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de como Deus nos vê corporativamente. Como Deus nos vê corporativamente. Deus não vê a gente, vê também, né, como indivíduo, mas ele tem planos para a gente corporativos. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corporativo de Cristo. E eu gostaria que você visse alguns exemplos. Eu vou tentar em 10 minutos falar disso aqui, que vai ser bem desafiador. Se eu não conseguir, a gente fala um pouquinho na semana que vem. Primeira coisa, Paulo vai falar então de 8, deixa eu ver se é 8 ou 9. São 9 ilustrações desse contexto. 9 ilustrações desse contexto. O que é igreja? A primeira eu queria ler aí, Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. Fala o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, para que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Gente, quem aqui gosta de mistério? Mistério, né? Aqueles filmes, né? Policial, que você quer desvendar. Eu acho que Deus plantou na gente uma coisa que chama curiosidade. Plantou na gente um negócio que chama eu quero conhecer, eu quero tirar o véu, eu quero saber o que está atrás dessa história. Gente, eu tenho necessidade, eu não sei vocês, mas eu sempre tive. E quando eu conheci a Deus e tive um pouco mais de segurança, eu falei, eu quero buscar a Deus, porque eu quero saber que negócio é esse, o que Deus tem para mim, o que Deus faz, como é que é esse negócio de poder, como é que é esse negócio de cura, como é que é salvação, como é que é céu, como é que é inferno, o que é, eu quero saber. O homem sempre quis saber quem era Deus, sempre quis saber o que era a espiritualidade. E olha que interessante, ele falou, puxa o 9 por favor, aqui na tela, ele falou que existe um mistério de todos os tempos, gente. Os judeus, eles não entendiam bem, tanto que eles não aceitaram Jesus, e eles eram os que estavam mais próximos. Os efésios, eles estavam longe, eles estavam adorando os deuses gregos, vários deuses, filho de não sei quem, eles estavam longe. E aí, o apóstolo Paulo estava falando, gente, você lembra que vocês estavam adorando outros deuses lá, bem distante, e de repente Jesus veio e revelou o mistério da sua vontade. Gente, se eu pudesse
falar para você hoje, a vontade de Deus é essa. Sei que isso aí é até perigoso, né? Mas se eu pudesse, você ia falar assim, não, eu duvido que você sabe. Pode até falar isso. Mas, se você soubesse, eu com certeza queria saber. Porque assim, já é difícil eu saber o que está na cabeça da minha esposa. Quanto mais a cabeça de Deus. Agora, olha só o que Deus fez, gente. Deus é tão bom, que Ele revelou o mistério da sua vontade. Ele revelou. Paulo estava falando, gente, eu revelei o mistério da minha vontade para vocês. Os efésios estavam adorando Deus de tudo quanto é jeito. Gente, tinha Deus até que exigia sacrifício, falam até sacrifício humano. Tinha Deus que exigia prostituição dentro do templo. Tinha Deus lá, se você ler lá as histórias, você vai ver coisas assim que você fala assim, que isso, que loucura. E aí, de repente, Paulo chega e fala assim, Deus revelou a vontade de Deus. Tinha um mistério, mas Deus revelou. E, olha só, essa vontade não é ruim, porque podia ser ruim, aí você fala assim, não, aí eu não queria nem conhecer, né? Se ela for ruim, aquele Deus que quer dar chibatada em mim, que quer me matar, quer fazer algo mal, que vai acertar as contas comigo, que não está me dando chance. Não, mas ele está falando aqui, ó, de acordo com o seu bom propósito. E ele estabeleceu isso tudo aonde? Em Cristo. Deus tem um bom propósito para a gente. Um bom propósito. Deus tem um fim para a sua vida que ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar. Mas o bom propósito de Deus foi revelado. E Ele estabeleceu em quem? Cristo. Então eu realmente posso até me equivocar se eu for falar a vontade de Deus é. Mas você pode conhecer a vontade de Deus. Você pode conhecer a vontade de Deus. Você pode conhecer a vontade de Deus na sua vida. Se você buscar Cristo. Se você quiser ler sobre Cristo. Se você quiser seguir Cristo. Se você quiser se arrepender dos seus caminhos e seguir o caminho de Cristo. Aí o que Deus vai começar a fazer? Alinhar a sua vida, o propósito de vida seu, ao de Deus. E o mistério da vontade de Deus vai começar a se revelar na sua vida. Então passa um versículo. Isto, gente, se Deus tem uma vontade para a sua vida, existe uma vontade ainda maior para o cosmos, que é o mundo, né? E qual é essa vontade toda? Convergir em Cristo todas as coisas celestiais. A gente não entende muito bem, nós vamos começar a entender, ele vai falar muita coisa celestial aqui, muita coisa espiritual. Terrenas, ou seja, essa aqui é a nossa, essa aqui é a nossa. É o que eu e você temos contato. Na dispensação da plenitude dos tempos, né? Aqui é o final, Deus vai convergir tudo, né? Para Cristo. Então, gente, se existe uma coisa que a igreja é Cristo em nós. A igreja é Cristo em nós. Ela é aonde você recebe a revelação de Deus. A revelação do bom propósito de Deus. Gente, quando eu quis conhecer a Deus, quando eu quis tatear algo que era infinito, aonde que eu fui? Aonde que eu comecei a experimentar? Por menor que seja, gente, é com a igreja, é com os irmãos, é aqueles homens, aquelas mulheres que receberam Jesus, é Cristo em nós. Então eles são capazes de falar um pouco da revelação de Deus. E aí a gente vai experimentar a revelação de Deus dentro da igreja, o corporativo de Deus, de forma esplendorosa, de multiformes, né? Deus é o Deus da diversidade.
Deus não se contenta com a uniformidade. Tem tanta coisa, o Gui cantou aqui pra gente. A gente experimentou algo de Deus, a gente ouviu algo de Deus, a gente viu algo de Deus. O Flávio fez uma oração aqui pra gente. Né? Eu agora estou falando para vocês o ensino. E quanto mais coisa não existe? Isso tudo é parte da igreja, Cristo em nós. Então, primeira mensagem de Paulo para a igreja, aos santos, gente, a igreja é Cristo em nós. E ali se revelam os mistérios de Deus, a vontade de Deus, o bom propósito de Deus. Vamos lá para o segundo ponto, Efésios 1, 22 e 23. Acho que vai dar só para falar dois hoje, hein? Dos oito. Vamos lá, empolguei aqui, muito bom, né? A palavra de Deus é muito boa. Aí você vai empolgando. Então vamos lá, 22, isso. Aí fala o seguinte, 22, qual que é a segunda metáfora, a segunda imagem que Deus traz sobre a igreja? 22. Deus colocou, deixa eu ver se é Efésios 1, 22, 23, isso. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Gente, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, como que eu desenho o que é a igreja? Ele vira assim, imagina um corpo. Todos nós sabemos muito bem o que é o corpo. Imagina um corpo. Aonde está o comando? A cabeça. Aí ele falou, então, a igreja é um corpo. E a cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. E na cabeça, ele comanda todo o corpo. Nós sabemos, que o cérebro comanda todo o corpo. E aí ele coloca a igreja como corpo. E coloca também a igreja como uma plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, é muito profundo. Mas aqui em Efésios, ele diz que a plenitude significa expressão. Então, plenitude não é só ser pleno, é a expressão exata de algo, que é ser pleno, Então, ele está falando que o corpo de Cristo, a igreja, é a expressão exata de Deus. Ele quer que você conheça a Deus através do corpo. E o corpo é a união, o corporativo dos homens e das mulheres e das crianças de Deus. Aqui Deus não tem acepção de pessoas. Todos fazem parte do corpo. E aqui, gente, vale a pena lembrar, isso aqui não tem placa. Não tem placa. O corpo não tem placa. Igreja com vida, igreja fulano de tal, igreja com fulano do sei o quê. Não. O corpo de Cristo é a expressão de Deus. Ou seja, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles fazem parte do corpo. E a gente sabe, que aqui o meu braço, para que a minha mão opere, tem um braço, tem um ombro. Então a gente percebe que cada um tem uma função, cada um tem um dom. Mas no final, a vontade de Deus, ela prevalece quando a mão alcança. Gente, isso é magnífico. Porque todos estão unidos. Aqui, o Gui pode ter o dom de, por exemplo, nos levar à presença de Deus através do canto. O Flávio pode ter o dom de nos levar através da misericórdia. O Fernando pode ter o dom de nos levar à presença de Deus através do ensino. A Cristina pode ter o dom através do ensino com as crianças.
Outro pode ter o dom através do toque do Espírito, né? E assim são muitos e muitos dons. A vida no corpo, ela é orgânica. Repara que sozinho a gente não consegue fazer. Hoje, principalmente depois até do coronavírus, a gente experimenta a igreja em casa, longe. Isso é bíblico? Você continua sendo igreja em qualquer lugar. Só que para você ser igreja operante, para que você sinta que o propósito de Deus está acontecendo, você tem que estar em corporativo. Você tem que estar corporativo. Você tem que vir orar para a Patrícia. Você tem que vir aqui receber uma palavra de exortação do Flávio. Você tem que ir lá ensinar para as crianças. Você tem que ir lá ajudar os pobres. Você tem que ir lá fazer um culto e uma adoração ao Senhor. Você tem que ir lá ir na rua e ajudar aquele cara que está caído, machucado. Você tem que dar comida, dar roupa, ajudar, doar. Ser a boca de Deus, ser a mão de Deus, ser o pé de Deus. Você tem que ser a expressão. Você tem que deixar circular. Você tem que deixar a funcionalidade do corpo acontecer. Maravilhoso isso, gente. Em 1 Coríntios 2,15, diz o seguinte: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Significa, gente, que muitas vezes a gente não sabe aonde a gente se encaixa. Mas o melhor, e assim, muitas vezes a gente se compara, olha com o outro e fala, pô, gente, eu queria cantar, queria pregar, eu queria não sei o quê. De repente, Deus está te dando um dom, algo que você precisa fazer, você precisa experimentar, e ali é o seu eles falam, né, hotspot, é o seu lugar onde você flui a vontade de Deus, você possibilita o destravamento funcional de Deus aqui na terra. O Gui, eu gosto do Gui, ele sempre me falava, quando tiver uma coisa na igreja que estiver te incomodando, né? Aí, por exemplo, tá lá, hoje aqui nós estamos lendo a palavra de Deus aqui, né? E assim, antes a gente não lia. Mas por que a gente lê hoje? Porque alguém se incomodou, sentou lá, ligou o computador e pôs a palavra de Deus aqui. E glória a Deus pela vida dessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada pessoa, porque o corpo todo tem o seu propósito. Então, gente, nós temos que ser funcionais, nós temos que participar, e quando a gente participa, a gente faz o nosso propósito, né? Então, por último, queria fechar, né? Foi rapidinho, nós já estamos... Eu vou conseguir falar 3, né? Porque esse 3 aqui é muito fácil. Por isso que eu vou falar ele aqui. Efésios 2:10. Qual que é a imagem de Deus? Mais uma imagem da igreja. Efésios 2:10. Para quem Paulo escreveu. Coloque para nós. Efésios 2, versículo 10. Olha só. Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Gente, nós somos criados por Deus para realizar boas obras. Gente, se você está realizando boas obras, você está praticando o que Deus nos chamou. Boas obras em qualquer lugar, boas obras na política, boas obras na empresa, boas obras na igreja, boas obras nas ruas, boas obras, nós estamos exercitando o nosso chamado, as quais Deus preparou de antemão para que nós Agora olha só, o versículo 2:10, somos feitura dele, sabe o que está escrito? A palavra feitura é poema, em grego, poema. Nós somos o poema de Deus. E sabe o que quer dizer o poema de Deus em grego, né, na língua original? Sabe o que quer dizer o poema? Significa a obra-prima de Deus.
Sabe o que Deus fez? Ele fez tudo, ele fez a terra, ele separou o mar, ele fez os animais, ele chegou lá, e no final ele fez a obra-prima, o ser humano, o homem e a mulher. Ele fez a obra-prima de Deus, a obra-prima de Deus. Todo artista possui uma obra, e dentro dessas obras, uma obra-prima. Deus nos fez de forma especial. Deus te fez de forma especial. Talvez nessa noite, né, para encerrar, eu queria te perguntar: como você se sente? Né? Como você se sente? Você se sente uma pessoa que tem um propósito na vida? Você se sente uma pessoa que está pronta para fazer algo? Você se sente uma pessoa que tem algo a expressar com a sua vida, né? Você vai deixar qual legado aqui, né? Você vai deixar o quê? Você vive para quê? Deus está te falando. Você é especial. Você foi feito para um propósito todo especial. Você é a minha obra-prima. A igreja é a obra-prima de Deus, formado por cada obra-prima, cada pessoa é especial, cada pessoa tem um dom. Cada pessoa foi pensada. Cada pessoa é para ser admirada, é para ser vista, é para ser entendida como uma expressão de Deus. Então, são 3 pequenas imagens que Paulo deixou desse livro sobre a igreja. E eu vou continuar na semana que vem, eu vou falar sobre as outras, e depois nós vamos iniciar o livro. E eu queria que você meditasse. Você é a obra-prima de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero entregar essa palavra, Deus, nas tuas mãos. Pai, o Senhor nos deu tanta revelação, tanto conhecimento. Não é mais, Deus, mas o Senhor nos deu a Bíblia, nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos conhecer por nós mesmos. E nesse momento, Deus, nós queremos te entregar, Deus, nós queremos te entregar as nossas vidas, nós queremos aceitar o nosso chamado para ser igreja, para ser o corpo, para ser a obra-prima, para ser essa revelação da tua vontade, do mistério de Deus aqui na terra. Deus, nos usa como igreja. Usa aqui essa comunidade, usa aqui, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender e ser transformados, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria pedir o Flávio para dar os avisos. Na sequência a gente... Obrigado, Chico, pela palavra. Espero que você esteja animado aí, né, com essa palavra maravilhosa, que tenha sido edificado. Obrigado mais uma vez para as pessoas que estão visitando a gente aqui hoje. Foi um prazer conhecermos vocês, alguns novos, né? E obrigado você que está participando com a gente pela primeira vez também. E como igreja, né, um dos propósitos da Igreja Convida é que cada pessoa, como o Chico colocou aqui hoje, possa ser um membro atuante da igreja. Nós sabemos muito bem que hoje nós estamos fechados, ou seja, a gente está aberto, mas limitado, mas quando a igreja abrir, é o desejo da liderança na igreja que cada um de nós possa encontrar o seu lugar, onde que cada um de nós possa servir a Deus com alegria e através de seus dons. Então, meu desafio para você, né, a partir dessa mensagem aqui, a partir das próximas mensagens que o Chico vai colocar para a gente aqui, que você esteja em oração, perguntando: Deus, você me chamou, eu faço parte dessa igreja, onde que o Senhor quer que eu sirva? Qual o chamado que o Senhor tem para mim? Qual o dom, qual o talento que o Senhor tem para mim? Porque eu faço parte da igreja. Ok? Espero que Deus te abençoe, te dê uma grande semana e te espero na semana que vem para receber um pouco mais dessa mensagem que vai ser uma bênção. Ok? Vamos orar aqui para fechar? Deus Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez por esse dia de hoje e por essa palavra. Esteja conosco nessa semana, fique conosco, nos abençoe, nos traga mais revelação de quem Tu és, da Tua vontade e do propósito que o Senhor tem para nós, e especial, Pai, do chamado que Você tem para nós como um indivíduo dentro de um corpo para servir o Senhor. Obrigado, Deus. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queria